Oi gente, aqui é a Mel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de custos, de viagem, curiosidades pra Tailândia, então vem comigo. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que vira e mexe eu faço esse tipo de vídeo, então caso você ainda não tenha assistido sobre os outros destinos que eu já trouxe, assista. A minha intenção é tanto trazer aqui destinos famosos e a gente conseguir ver algumas possibilidades para economizar, o que dá pra fazer, pra gastar um pouco menos e ver que o resultado final, aquele valor total, não vai ser tão alto assim e que não é um sonho tão distante, como também de trazer alguns destinos inusitados aqui pra gente. A Tailândia por si só era um destino inusitado até uns 3 anos atrás, mais ou menos. Mas recentemente acabou ficando muito conhecida, muito famosa, porque afinal de contas o que é mais caro nessa viagem vai ser a passagem, porque as outras despesas lá no país acaba sendo um pouquinho mais baixa. Então vamos lá, eu vou passando com vocês por alguns pontos aqui pra gente poder falar sobre a Tailândia. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é que a Tailândia é muito grande e ela é muito espalhada, e daí os principais pontos acabam ficando um pouco distantes. Então normalmente, né, eu faço aqui o nosso roteiro de viagem em 10 dias e eu vou fazer este aqui em 10 dias também pra gente poder seguir o padrão. Mas naquele lugar o ideal seria fazer 15 dias, até porque como eu falei, as despesas lá, gente, não são tão caras, é a passagem de ida e volta que é cara. Então 5 dias a mais não vai ficar tão mais caro assim. Então assim, aconselho 15 dias, mas eu vou fazer os cálculos aqui em cima de 10 dias pra gente manter o padrão. Não pode ir em época de monções, porque alaga tudo, gente. Alaga de ficar água no tornozelo, na panturrilha, e não dá pra fazer nada, fica super tenso. E não é a mesma época para todas as partes da ilha. Então eu vou falar para vocês as épocas boas para ir. Tudo que for fora disso é melhor evitar. No norte e área central, a época melhor é de novembro até abril. No sul da costa oeste, de dezembro até abril, que é bom. Já na costa leste, é de fevereiro a maio. Ou seja, gente, a melhor época ali é fevereiro, março e abril, por aí. Mas também são as épocas mais caras, porque vai estar em alta temporada. O verão tailandês, normalmente as temperaturas ficam de 30 graus, chegando até 40 graus. E já no inverno fica de 20 até 30 graus, ou seja, quase toda a época do ano acaba sendo mais quente lá, tá? Então não precisa se preocupar tanto com questão de inverno, verão, essas coisas assim. O brasileiro não precisa de visto, apenas um passaporte válido de 6 meses e também pode ficar lá no país assim até 90 dias se você for como turista. Precisa da vacina da febre amarela e 2 doses da vacina do Covid. E às vezes pode ser que eles peçam pra você comprovar a tua saída do país, que pode ser comprovada com uma passagem, por exemplo. O dinheiro é o baht tailandês. R$ 1 equivale a 6 baht. O melhor é levar dinheiro em espécie, porque eles normalmente não aceitam cartão lá, é difícil o lugar que aceite. Converter o real pro baht é muito caro, então o ideal é comprar aqui no Brasil o dólar ou o euro, por exemplo, e quando chegar lá, trocar o dólar ou o euro por baht. Tá? Então, não fazer a conversão direta do real pro baht. Fazer primeiro pro dólar ou pro euro e depois pro baht. Evite usar cartão de crédito porque a conversão fica extremamente alta, gente. Agora, sobre internet e chip de celular. O chip internacional é muito caro, então é mais fácil comprar um chip local mesmo. No aeroporto, etc., acaba ficando um pouco mais caro, mas é mais fácil, né? Ou você pode ir até um shopping, uma outra loja de operador e comprar lá, que acaba sendo mais barato. Tem as operadoras AIS, Olafly e True 5G, que são boas marcas e elas ficam na média de R$ 50 um mês. E tem internet ilimitada. O seguro-saúde tem que ter, gente, principalmente porque as pessoas acabam ficando bem doentes por causa de intoxicação alimentar. O Safe to Wing é uma empresa segura e é mais ou menos R$ 55 por um mês. Aplicativo importante de ter é o Google Tradutor, só que você usar a versão em foto, porque a Tailândia tem um alfabeto que a gente não consegue digitar no nosso celular. Então, você tira a foto no Google e ele consegue traduzir lá pra você, é muito mais fácil. Porque a maioria das pessoas acabam não sabendo falar inglês ou outras línguas para você poder conversar, então você tem que se virar. Lá tem o Grab, que é um aplicativo tipo de Uber e iFood ao mesmo tempo, que é muito utilizado. O Bolt e o InDrive, que são todos de comida também. A segurança lá é boa, ninguém reclama muito dessa questão, você só tem que ter o mínimo de noção ali. E tem que tomar cuidado com alguns pequenos golpes. Por exemplo, você pede pra ir em tal lugar, a pessoa fala que o lugar tá fechado, e aí a pessoa fala, não, mas eu vou te levar em um outro ponto turístico, e a pessoa realmente te leva. Mas ela vai passar com você em algumas lojas, ela vai fazer
fazer um caminho super longo com você pra você poder pagar mais caro, esse tipo de coisa. Na hora de trocar teu dinheiro no câmbio também, dá uma conferida, confere troco. Caso você vá alugar uma moto, um carro, alguma coisa assim, filma como tava antes, porque pode ser que eles falem que tá com algum tipo de dano que não tava antes e você vai ter que pagar. E cuidado com passeios também, que às vezes você pode contratar um passeio e chegar no outro dia e o pessoal não tá mais lá. Então contrata sempre antes de ir pra lá, ou então pede indicação em hotel ou coisa do tipo. As roupas na praia é normal, mas pra entrar em templos, por exemplo, a mulher não pode mostrar... A mulher não, a mulher e o homem não pode mostrar nem o joelho e nem o ombro. Então não pode usar regata, não pode usar bermuda, shorts, esse tipo de coisa. E tem que entrar descalço. Agora vamos falar de valores de passagem, tá? Eu vou colocar uma tabelinha aqui pra vocês com todos os meses pra gente poder dar uma comparada. Eu tô gravando esse vídeo e fiz também a pesquisa pro roteiro no finalzinho de novembro de 2024. Então é isso que eu tô levando em consideração, ok? E os 2 primeiros meses, gente, dezembro e janeiro, ficaram bem caros. Aí eu não sei se ficaram muito caros porque eu tô pesquisando em novembro, um mês antes, ou se ficou muito caro por causa da época mesmo. Enfim, dezembro, 13 mil reais, considerando ida e volta de 10 dias, como eu falei pra vocês. Época de Natal e Ano Novo, 18 mil reais. Janeiro, 11.500. Fevereiro, 6.500. Março, 6.800. Abril, 7.900. Maio, 7.300. Junho, 8.200. Julho, 11.000. Agosto, 7.400. Setembro, 7.300. Outubro, 9.000. E novembro, 9.000. Agora vamos pra parte de hospedagem. A pessoa sozinha, a gente acaba encontrando hospedagem de até 60 reais ali por dia. E se você quiser o espaço inteiro, assim, acaba sendo 460 reais o dia, mais ou menos. Tanto você pode ficar num hotel, que é um pouco mais, assim, formal, quanto você pode ficar numa pousada, que é um pouco mais informal, acaba sendo um pouco mais família e etc. O aplicativo Agoda é muito bom pra poder reservar aí hospedagem. Inclusive tem mais opções, eu acho que é o mais usado lá na Tailândia. E outra coisa, lá, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, essa classificação lá é diferente da classificação, tipo, aqui no Brasil. Então é bom vocês olharem fotos, ver comentários de alguns brasileiros que já foram, porque a comparação é feita de uma forma diferente. E nós vamos fazer também, aqui na hospedagem, essa questão da planilhazinha com os valores, porém, eu vou colocar aqui pra vocês 2 valores. O primeiro vai ser em Bangkok e o segundo vai ser lá no sul do país, onde ficam as ilhas, tá? Porque Bangkok, ali é a capital, cidade, e lá depois tem as ilhas. Então eu achei interessante colocar esses 2 valores, porque eu acho improvável a pessoa ficar só em Bangkok e não ir conhecer as ilhas, ou a pessoa ficar só nas ilhas e não ir conhecer Bangkok, né? Então eu coloquei os 2 pra vocês terem uma média. Então, Bangkok desse lado, ilhas deste lado. Dezembro, 150, 200. Natal e Ano Novo, 150, 200. Janeiro, 150, 190. Fevereiro, 170, 250. Março, 150, 150. Abril, 150, 230. Maio, 160, 190. Junho, 150, 150. Julho, 130, 170. Agosto, 150, 170. Setembro, 160, 180. Outubro, 160, 190. E novembro, 170, 180. Isso, gente, é o dia que eu achei ali em média. Óbvio que tem opções mais baratinhas e tem opções muito mais caras que isso, tá? É uma média geral ali. Agora vamos falar sobre transporte no país inteiro. O que que acontece? De Bangkok para as ilhas ou para a parte lateral ali, você vai levar um bom tempo indo de trem, indo de ônibus. Então, assim, tem passagens de avião muito baratas para você ir ali pelo país. Então não é igual na Europa que você vai rapidinho de um país para outro. Ali, ele é comprida a Tailândia. Então é mais fácil você pegar voos ali, nacionais mesmo, e você acaba encontrando várias promoções interessantes. Mas tem boas opções de ônibus e de trem também, só que são um pouquinho mais demoradas, às vezes 9 horas, 13 horas de viagem. Nas ilhas, o melhor transporte para você vai ser sempre o barco. Mas também tem ônibus, tem van, tem barco grande, barco pequeno. O carro que não é uma opção, porque nós brasileiros somos proibidos de dirigir por lá. E a mão, inclusive, deles é a mão inglesa. Tem também joint tickets, que são tipo tickets combinados que você compra um translado inteiro de um lugar pro outro. Então você pega de Bangkok para uma ilha específica. Você vai ter que ir de lá até um ponto, aí de lá você pega um ônibus e de lá você pega um barco. Então, 3 transportes. Então esse joint tickets é como se fossem essas 3 passagens juntas, combinadas. E a maioria dessas passagens, gente, o ideal é ser comprado com antecedência, porque às vezes chega na hora, não tem ou tá muito caro. Um site muito bom para comprar todas essas passagens, seja avião, seja de ônibus,
ônibus, seja de trem, seja de barco, balsa, ferry, é o 12go.asia. E a média desses transportes na região, assim, é R$ 25 mais ou menos, lógico. Já transportes, assim, de ônibus, trem, avião, pra longe, vai estar ali entre 150 e 250 reais. Agora vamos falar sobre alimentação. As comidas, de forma geral, são meio apimentadas e agridoces. Fast foods, por exemplo, são muito mais caros do que a comida local, então é melhor você se aventurar. Algumas comidas típicas são fried rice, que é um arroz frito e tipo aquele mexidão de tudo que sobrou na geladeira. O pad thai, que é um macarrão com fruto do mar e tal. Papaya salad. E eles são um pouquinho mais parecidos assim com a comida brasileira, sabe? Macarrão, arroz, etc. A higiene lá é bem complicada, então tem um pouco de risco de intoxicação alimentar. Fica dando uma olhada, ver qual que é mais limpinho pra você poder escolher ali. A água também não é muito confiável, não é muito saudável por lá. E além disso, tem aquela questão que tem bactérias que o nosso corpo não tá acostumado. Então, às vezes, pro pessoal de lá não causa nada, mas daí pra quem é de fora e que não tem anticorpos contra aquilo, causa, entendeu? As comidas de rua por lá são as mais famosas. Eu vou dar um exemplo de alguns valores aqui. Pão doce, R$ 5, água de coco, R$ 3, espetinho de 15 a 30 reais, e tem até carrinho de rua com estrelas Michelin por lá. A carne de pato também é muito famosa. E tem vários e os famosos insetos que, na verdade, os nativos não comem. Eles só vendem para turistas. Que legal. Macarrão doce por R$ 10. Smoothies, que são tipo um suco barra sorvete, por R$ 13. Copinho de gyoza com camarão, R$ 8. E a média de refeição por lá sai R$ 45 ali. Vamos dizer que com 130, R$ 140 por dia você toma café da manhã, almoço, janta tranquilo. Já incluindo bebida, etc. Agora vamos falar de uma parte histórica da Tailândia. Tem um cruzamento de culturas muito grande. Tailândia significa terra dos homens livres. Os colonizadores, entre aspas, foram os portugueses e espanhóis, porque na verdade a Tailândia não foi colonizada, ela foi povoada, o que é uma coisa diferente. Foi um grande articulador geopolítico nos últimos anos. Tem um clima tropical parecido com o do Brasil e é o 20º país mais populoso, com 70 milhões de habitantes. A maior parte está, claro, na capital, que é Bangkok, que inclusive é a capital mais visitada do mundo, ficando na frente de Paris, Londres, etc. É a principal economia no Sudeste Asiático, tem uma industrialização bem recente, tem uma boa agricultura na parte de abacaxi, arroz, borracha e milho. É o 8º maior PIB da Ásia. A principal religião por lá é o budismo e o hinduísmo. Tem muita expressão artística que é muito incentivada no país. Vive uma monarquia constitucional e já teve diversos golpes. O monarca, ele é simbólico e com pouco poder. Ele acaba indicando um ministro. Eles costumam comer com as mãos. Os elefantes são animais sagrados. E vamos agora então para algumas curiosidades. Tailândia é conhecida como a terra dos sorrisos. Tem 513 mil quilômetros quadrados. É dividido em 75 províncias e tem um alfabeto diferente do nosso. Tem um sistema político muito parecido com o da Inglaterra e já teve muito desmatamento, por isso que hoje em dia a extração de madeira é proibida. Os macacos são verdadeiras gangues de delinquentes que ficam atacando assim as pessoas para conseguir comida. O rei sempre deve ser budista e o seu maior tesouro é o Buda de ouro maciço, que tem um valor incalculável. O santuário de elefantes antes tinha na média de 100 mil, hoje tem apenas 6 mil. E acaba tendo muitos maus tratos esses elefantes, na verdade. Tem as mulheres girafas com as argolas nos pescoços. E os gêmeos siameses, assim como os gatos siameses, surgiram nesse país. Um lugar lindo é o Lago de Lótus Vermelho. E a época boa pra ir lá é de dezembro a março. O esporte tradicional da Tailândia é o Muay Thai, que inclusive, pra quem não sabe, eu faço, tá, gente? O Festival das Luzes, que é aquele festival que tem as luzinhas, aqueles balõezinhos de luz que vai subindo assim, acontece sempre ali em novembro, no comecinho do mês. A Tailândia segue o calendário budista, que é 543 anos à frente do calendário que a gente segue. E o ano novo deles é em abril. 95% da população é budista. Quase todos os homens já passou pelo menos um ano sendo Buda. Monges não podem ter nenhuma interação com mulher. Eu não tô nem dizendo da questão sexual, mas nem de conversar, de encostar. E pouquíssimos fazem isso, de conversar e etc. Mas fisicamente, nada. Eles comem muita fruta com açúcar e pimenta. Tirar os sapatos pra entrar em uma casa ou em comércio é muito comum. Ao invés de guardanapo, eles costumam colocar papel higiênico nas mesas para as pessoas se limparem. E os banheiros não têm papel, tem duchinhas. Tem várias combinações de drinks em baldinhos, né? Que tem a bebida, tem um refri, mais o gelo, etc. Que eles vão servindo, que é muito interessante. O macarrão frito tailandês que eu comentei é um dos mais famosos e ele é feito à base de tamarindo. Eles comem feijão doce e não salgado. Eles comem arroz doce com manga e não tem faca na mesa. Não pela questão de ser perigosa, mas pela representação da faca, que traz mau agouro, etc. Eles comem comida que a gente come no almoço e na janta em todas as refeições. Então, às vezes, lá no café da manhã eles estão comendo macarrão, uma sopa e etc. E é quase impossível achar queijo por lá.
lá. Agora vamos falar dos pontos turísticos. Os passeios são na média de R$200. Eu vou falar pra vocês algumas cidades que é interessante visitar e o que tem nelas, mas depois eu vou passando cidade por cidade dizendo alguns passeios específicos e quanto que eles custam, tá? E óbvio, gente, eu vou falar tudo errado aqui, então não me julga, vai estar escrito aqui o nome dos lugares e daí vocês vão conseguir pesquisar, porque eu falando aqui não vai dar certo. Koh Chang, ilha montanhosa com cachoeiras, praias e trilhas. Stingray, é o maior centro comercial e tem muitas barraquinhas. Koh Tao, ilha boa para mergulho, tem muitas espécies de animais marinhos. Hai Lai, é uma península acessada por barcos, boa para alpinismo e tem também várias praias e resorts. Khao Sok, é uma reserva selvagem, com rios, lagos e florestas, animais selvagens, elefantes, trilhas, cachoeiras e piscinas naturais. Ayutthaya, cidades com muitos palácios, templos e ruínas. Kanchanaburi, ponte e histórica ferrovia. Museus de guerra, parques nacionais, com belas paisagens, cachoeiras e cavernas. Chiang Mai, montanhas, tribos e aventuras ao ar livre. Balões no céu e templos. Bangkok, boates, templos, muito movimento, compras baratas e vidas noturnas. Koh Phi Phi, não sei falar, é o arquipélago mais famoso que tem lá. Foto com barquinhos e 6 ilhas lindas. Coral Island e Raja Island, ilhas paradisíacas. Agora vamos cidade por cidade, começando por Bangkok. Passeios nos templos de Bangkok. Wat Traimishi, que eu também tô falando tudo errado, gente. Wat Phu, Wat Charoen e Grand Palace. É na média de R$450 pra ir em todos eles. Tem a rua de Bangkok, Khao San Road comida. Khao San Road, que é a mais famosa, mas tem também uma outra, que é chamada Bamboo Tree Road, que é igual, só que um pouquinho menos movimentada. E tem ali música ao vivo, comidas típicas, etc. Os passeios começam muito cedo, então tenta fazer uma marmitinha com o hotel, ou então passa em alguma conveniência comprar o seu lanchinho pra levar. Tem o mercado do trem e o mercado flutuante. E o passeio em Ayutthaya, que é uma cidade abandonada, tudo isso, esses três, por R$620. Ou então, se for só nos dois mercados, R$230. O cruzeiro noturno em Bangkok, com jantar incluso, por R$295. Esses valores sempre são pra uma pessoa só, tá? Passeio de tuk-tuk noturno com guia lá em Bangkok, por R$275. Luta de Muay Thai por R$200. Agora vamos pra Chiang Mai. É uma capital espiritual com mais de 300 templos e parecida com Bangkok, porém um pouco mais tranquila. Tem a Umbrella Village, que tem várias coisinhas artesanais pra passear por lá. E daí um passeio nos templos. Wat Shedju Luang, Templo de Prata, Wat Doi Suthep, por R$440. Tem o bairro Nimã, que tem várias feiras noturnas e pubs também por lá. O Templo Branco e a parada em mais alguns outros templozinhos, R$440. Songkran, que é o Ano Novo, as ruas de lá são tomadas e é o melhor lugar para você passar o Ano Novo por lá, é em Chiang Mai. O Festival da Lanterna também acontece em Chiang Mai e é R$1.250 por pessoa. O Templo dos Tigres, dos Pandas, dos Elefantes e a Tribo das Mulheres Girafas, você paga na média de R$300 cada um para você visitar ali, mas eu não tenho essa informação muito certinha, tá? Porque muda bastante. Agora indo pra Hyla Bay. Tem praias, lojinhas e um pôr do sol muito bonito. O passeio em Hong Island é R$280, que daí acaba tendo algumas praias e um mirante também. E o tour das 7 ilhas são R$250. E compensa muito, porque tem montanha, tem mergulho, tem praias lindas, etc. Koh Phi Phi, eu não sei como que fala, tem a Viewpoint Trilha, que é R$7, pra ver o pôr do sol mais bonito. Tem vários bares, baladas, lutas. É um lugar mais jovem e que à noite acontece mais. Thailand Day, que é passeio por R$240, que é a ilha de Mai Bay com alguns outros pontos. Tem o Long Tail, que são barcos enfeitados, que o passeio dura 4 horas e são mais ou menos R$450. E o clima da ilha é bem de festa, tá, gente? Agora indo pra Phuket. Ela é a maior ilha e a mais estruturada, tendo inclusive aeroporto internacional. Tem muitos restaurantes, bares e baladas. E o passeio na Simon Island é R$335. E o passeio na ilha do James Bond é R$260. Agora, gente, eu vou falar pra vocês que eu encontrei alguns pacotes de viagens pra lá, tá? Primeiro eu vou falar o que inclui esses pacotes. Transferências internas ali que eu falei pra vocês, passeios, hotéis com café da manhã. E não inclui a tua passagem de ida e volta, excesso de bagagem, seguro saúde e alimentação. Eu encontrei roteiros de 12 dias de viagem pra uma pessoa por mais ou menos R$3.000. E roteiro de viagem de 15 dias mais ou menos para uma pessoa por R$3.500. Então, você pode ir fazer tudo sozinho? Pode, mas como são muitos passeios, muitos macetes, muitos translados, é interessante você contratar um pacote sim e acaba saindo até mais barato. Só que daí você vai ter que ter aquelas outras despesas que não estão inclusas aqui. E, gente, eu fiz um cálculo aí para 10 dias mais ou menos, e o valor baixo, você consegue ir para lá com tudo por R$11.000. Se você quiser ficar ali ok, fazer um pouquinho mais de passeio,
ficar um pouquinho mais tranquilo, uma média de 16 mil reais. Agora, se você tem dinheiro pra gastar, gente, o céu é o limite, mas uma viagem de 25 mil reais ali seria extremamente confortável. Então me conta aqui o que você achou, se você já tinha visto coisas sobre esse destino, se você tá planejando ir pra lá, e se você gostaria de sugerir um outro destino pra eu poder trazer aqui pra vocês, tá bom? Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e dar uma olhadinha no link aqui na descrição pra gente estar por perto nas outras redes sociais também. Muito obrigada por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!